que tá. Então, vamos lá. Tudo de novo. Bom dia, fofuras. Boa tarde, boa noite a vocês que estão aí nos acompanhando. Como perceberam, os barbeadores acabaram aqui em casa, né? A comida tá já acabando. Os zumbis estão ali fora. E a gente tá evitando sair de casa para não ser contaminado. Estamos aí fazendo esse esforço, como eu disse aqui antes de começar a gravação, eu tô... Então, estou fazendo o possível aqui para ver se a plataforma funciona direitinho, né? O Google Meet, e se a gente vai realmente conseguir fazer aulas por aqui. Vocês meio que são minhas cobaias hoje dessa experiência. Eu já tinha feito um teste rápido com alguns outros alunos, mas foi só para realmente testar mesmo. E assim, o nosso propósito, né, à medida que a gente vai ganhando familiaridade com a plataforma, a gente fazer uso dela, porque aqui eu estou vendo o chat, eu estou tendo como interagir com vocês, eu estou olhando para essa cara linda que eu estou tão com rede de saudade. E dá para a gente conseguir ter um retorno, né, de vocês e vice-versa. Então eu acho que essa é uma das melhores opções que a gente tem para tentar contornar a pandemia aí, né? Pelo menos nesse aspecto de conseguir aferir, né? O que é que vocês estão aprendendo, o que é que a gente pode tentar melhorar, tá bom? Então, à medida que a gente for utilizando a ferramenta, a gente vai aprendendo, aí eu vou conseguindo convencer outros professores, a coordenação, a direção, a gente fazer uso da plataforma, né? Mostrar que funciona, tá? Essa aula está sendo gravada, terminando aqui depois, eu não vou dizer exatamente depois, mas mais tarde eu vou fazer o possível para subir essas videoaulas que a gente está gravando aqui, esses encontros que a gente está gravando, e aí vocês vão ter como acessar o conteúdo para fins de estudos posteriormente, beleza? Só uma coisa que eu ia falar nas outras turmas e acabei esquecendo, duas delas eu acabei esquecendo nessas lives que eu fiz hoje, mas é importante que eu diga logo. Fofinhos, papai e mamãe deram nomes de batismos para que vocês usassem, tá bom? Então, assim, tem uma meia dúzia de fantasmas e sabe Deus o que, Gerluk Dramo, e eu não faço nem ideia do que seja, eu prefiro não continuar sem saber, um cacazinho e coisas do tipo aí. Eu peço que vocês façam o possível para, lá no sala de aula, ver se tem como trocar o nick que vocês colocaram lá, né? Coloca um nome e o sobrenome, tá? É porque a gente é chato? Não. É porque, assim, quando a gente começar a passar essas atividades, a gente precisa ter o controle de quem é que está fazendo e quem não está, beleza? E assim, com o nome de vocês fica complicado. E assim, eu não fiz nada ainda no sala de aula que não fosse postar os slides e alguns avisos, né? Mas assim, não só eu, mas outros professores já estão fazendo uso da plataforma, os que estão postando, estão tendo uma certa dificuldade em identificar exatamente quem é quem, tá? Então, assim, se possível, vejam se dá para trocar esses nomes lá, colocar o nome que papai e mamãe deram para vocês com tanto carinho e orgulho para vocês passarem vergonha, ou digo, para serem identificados no âmbito social. E quando mandarem as atividades, mesmo que mande uma foto, mande alguma coisa assim, faça o possível para se identificar, tá? Que a gente, na própria atividade, você coloque seu nome, seu número e sua série, beleza? Porque aí a gente tem um controle, consegue mandar para você, consegue atribuir as notas da maneira correta, tá bom? Então, olha só, vamos começar. Eu peço que vocês peguem aí o material de vocês e abram lá na página, eu nunca olho a página 21, que é essa parte de termos relacionados ao verbo. E aí, assim, só mais uma vez, tá? Agora, no momento que eu estou falando aqui com vocês, está todo mundo vendo a imagem, o som tá bom e tá vendo o slide, tá vendo o PDF? Me deem o retorno aí, por favor. Dá para ver tudo agora, no momento que eu estou falando, vocês estão conseguindo ver tudo direitinho? Pronto, beleza. Tá melhor do que as aulas gravadas, né? Pronto. Então tá. Então vamos dar início aqui à nossa discussão de hoje, tá? Eu não vou me estender tanto assim, tá? Hoje é a última aula que eu estou dando aqui. Não vou me estender tanto, mas preciso retomar alguns tópicos que a gente começou a trabalhar na segunda-feira, que na verdade a gente já tem começado a trabalhar quando a pandemia começou, né? Nos primeiros 15 dias, eu fiz uma série de lives com vocês. Eu escolhi a pior coisa para deixar aberta ao meu lado aqui, que foi
um vídeo de Vingadores, né? Um comentário do Ei Nerd. Mas deixa eu achar um vídeo bem chato aqui. É só para os meus monitores aqui não desligarem aqui e eu perder essa luz maravilhosa aqui. Porque eu sou youtuber agora, né? Eu tenho um conjunto de luzes ligado na minha cara para eu ficar menos preto. Mas vamos lá. Então, olha só. Na aula de segunda-feira a gente começou, ou eu retomei, na verdade, a discussão com vocês sobre a transitividade verbal, né? Como eu disse, a gente já tinha começado a fazer algumas discussões lá no começo da quarentena, né? Nas lives que a gente fez. Peço por favor aí que todos vejam aí se estão com os microfones desligados. Tem uma pequena interferência aí em algum lugar, eu não sei quem é. Então, vamos lá. Então, assim, eu discuti isso com vocês no início da quarentena, a gente vai retomar aqui agora, e aí eu vou começar a mostrar aqui nos exercícios para vocês algumas particularidades dessa questão da transitividade verbal, tá? Então, só retomando aqui o que foi trabalhado lá na segunda-feira. Transitividade verbal se refere à necessidade de complementação do verbo. Complementação em que sentido, Rodolfo? Sintático, semântica. O que é que isso quer dizer? Quando você tem um verbo, ele pode precisar de mais informações para que você consiga compreender a ação da maneira como ela deseja ser compreendida. Ou seja, você consiga compreender aquilo que pretende se dizer com a ideia transcrita por aquela palavra que representa o verbo, tá? Então, assim, quando a gente fala em verbo, você pode falar basicamente em duas situações: verbos transitivos, verbos intransitivos, ok? Aquilo que nós chamamos de verbos transitivos são verbos que têm, por natureza, a necessidade de uma complementação, ou seja, ou você traz uma outra informação para completar o sentido desse verbo, ou você não consegue, do ponto de vista sintático e semântico, ou seja, de organização e de sentido, ter uma frase inteligível, ter uma frase que possa ser compreendida, uma frase completa, algo que você consiga compreender, que o seu interlocutor consiga compreender, certo? E aí, dependendo da relação que esse verbo tem com aquilo que a gente chama de objetos, aí você vai ter o tipo de transitividade. Então, quando a gente diz que um verbo é intransitivo, significa dizer que ele não precisa de qualquer complementação. Então, se eu digo assim, morreram 300 pessoas de Covid-19 no dia... que dia é hoje? Eu já estou perdido aqui, faz tempo que eu não sei que dia é. Dia 11 de maio, por exemplo. Tá? Eu não preciso explicar quem morreu, do que morreu, quando morreu, como morreu. Para que você entenda a ação de morrer, não. Talvez para você entender o contexto de comunicação, sim. Mas a ideia da ação de morrer, eu não preciso de qualquer outra informação dentro dessa construção. Tá? Então, o verbo morrer, como vários outros, são verbos que nós chamamos de verbos intransitivos. Eles não precisam de complementação para que você consiga compreender a semântica e você consiga construir a sintaxe correta dentro da oração fazendo uso desse verbo. Tem verbos que nós precisamos fazer essa complementação. E preste atenção na palavra que eu estou usando. Complementar. Complementar vem de completar. Completar é colocar o que está faltando, certo? Por isso que eu faço tanto aquela brincadeira de brinco e óculos, né? Coisas necessárias e coisas acessórias. O brinco é bonitinho, te ajuda a ficar menos feio ou menos feia, mas não precisa estar lá. Né? Você não vai sentir falta se você estiver sem um brinco. Tem mulher que diz que sente falta, né? Parece que está nua, né? Como diz a história. Mas ele não é necessário. Então, ele é um acessório. É diferente, por exemplo, de um óculos. Você usa óculos porque você precisa. Então, sem o óculos, tem muita gente que sequer enxerga 2 palmos à frente. Ele é um item necessário. É a mesma coisa, é a mesma ideia para os objetos do verbo, os complementos verbais. Então, o verbo intransitivo nem complemento tem. Então, a gente deixa ele de lado nessa discussão. Mas ainda assim, a gente fala da transitividade dele justamente para dizer que ele não precisa. Quando o verbo precisar, então você vai ter o chamado verbo transitivo. Dependendo da maneira como esse verbo ligue-se ao seu complemento, aí você classifica ele de 2 formas. Ele vai ser um verbo transitivo direto se ele não precisar de uma preposição para se ligar ao seu verbo, ou seja, se ele não precisar de nenhum dos conectivos ou conectores para se ligar ao verbo, ou então ele vai ser um verbo transitivo quando existir essa necessidade de um conector, tá bom? Abrindo um parênteses aí, né? Conector ou conectivo é um elemento para vocês essencial.
Mas, Rodolfo, não vai ter nem esse ano. Tá, pode até não ter, mas uma hora ou outra você vai ter que escrever uma redação para entrar no ensino superior, né? A gente está com a Covid aí, um problema seríssimo, mas não foi o meteoro que extinguiu toda da face da Terra, toda a raça humana, né? Então, uma hora ou outra a gente espera, né? Torce para que tudo, não vou dizer que se normalize, mas que pelo menos diminui de intensidade e a gente consiga conviver novamente em sociedade. Mas assim, é importante que vocês continuem se preparando em casa, tá? Precisa saber o que é conector, precisa saber o que é conectivo, que é a mesma coisa no final das contas, e precisa saber quando usar. Tá? Essa é uma das situações em que você utiliza. No caso, as preposições para ligar o verbo ao seu objeto quando necessário. Então, verbo intransitivo, verbo que não precisa de complementação, verbo transitivo, verbo que precisa da complementação. Dependendo do tipo de ligação que ele faz com o seu objeto, aí você pode ter verbo transitivo direto sem preposição, verbo transitivo indireto com preposição. Fofinhos, me dê um retorno aí no chat para eu saber que se está tudo ok, se está tudo bem, se está todo mundo me vendo. O pessoal que entrou aí depois, se está vendo a imagem do slide direitinho, meu áudio, o vídeo, apesar de eu saber que eu não estou aí em tela cheia. Tá melhor, tá ok? Girem. Aí o cara coloca o nick dele de Girem Free Fire. Primeiro que Free Fire nem é jogo, aí o cara ainda coloca o nome sobre o nick dele de Jiren, tá? Mas tá ok, né? Cada um tem os Goku que merece. Mas vamos lá. Então olha só, voltando aqui. E ainda pegou A. Vamos lá. Então olha só, o que é objeto afinal? Então o objeto é aquilo que complementa o verbo, tá ok? Se precisar de uma preposição, verbo transitivo indireto, e aí, consequentemente, o objeto é um objeto indireto. Se o verbo não precisa da preposição, o verbo transitivo direto, e, consequentemente, o objeto é direto, tá ok? Só uma coisinha. Algumas situações, ele vai falar um pouquinho mais para frente aqui, né, no chamado objeto direto preposicionado. Para quem chegou agora aí na página 21, desculpa, na página 21, algumas situações, em algumas situações, a gente precisa fazer uso de uma preposição para tentar reforçar uma determinada ideia, né? Existem verbos transitivos diretos que usam preposição para se ligar com seu objeto, né? Que é o chamado objeto direto preposicionado. Mas a gente chega já aí. Parece aqui que eu inflamei alguns egos aqui no chat, mas vamos lá. Então vamos lá. Então, vamos dar uma olhada nessas questões aqui. Como eu disse, eu não vou me alongar muito hoje, né? A gente ainda vai ter outros encontros, talvez até fora do calendário. O laboratório de redação vai voltar a funcionar. Tenha só paciência para o tio desafogar um pouquinho, porque eu estou até aqui de coisa para fazer. Mas assim que eu der uma desafogada, Kilv e Antonielli, a gente já sentou, já sabe mais ou menos como é que vai colocar para funcionar usando sala de aula, e a gente recomeça e avisa para vocês, tá bom? Então, ó, a oitava questão. Reescreva estes versos do poema tirado de uma notícia de jornal de forma que os verbos funcionem como verbos transitivos diretos. Depois classifique os complementos verbais presentes no trecho reescrito por você. Então vamos lá. Ó. Bebeu, cantou, dançou. Esse é um poema que eu acho que é mencionado lá em cima. Não está aqui, mas não tem nada não. Então vamos lá. Ó. Bebeu, cantou, dançou. Preste atenção, que é uma coisa que vocês estudaram no ano passado, que é a chamada regência verbal. Rodolfo, eu não lembro o que é regência verbal. Os verbos têm uma transitividade própria, tá? Então, o verbo amar, por exemplo, é um verbo transitivo direto. Alguns verbos podem ter mais de uma transitividade dependendo de contexto, que é, por exemplo, o caso do verbo aspirar, né? Aspiro a um concurso público, como verbo transitivo indireto no sentido de desejar, de almejar. Ou então, aspiro o ar das montanhas, no sentido de inalar. São verbos que são o mesmo, são palavras que representam o mesmo verbo, é o mesmo verbo, só que com transitividades diferentes. Por quê? Porque depende do contexto, tá bom? Então, alguns verbos têm uma transitividade que, dependendo do contexto, pode ser vista de outra forma que não aquela normal dele. Então, por exemplo, quem bebe, bebe algo. Não é assim? Quem canta, bom, quem canta, canta. É o ato de cantar. Quem dança, mesma coisa. São ações que não precisam você explicar, né?
Dependendo do contexto, esses verbos podem assumir uma transitividade diferente. Então, por exemplo, aqui, todos eles estão como verbos intransitivos, ou seja, eles estão como verbos que não têm objeto. Deixa eu só abrir aqui um vídeo aqui para deixar minha luz ligada aqui na minha cara. Então, olha só, são verbos que não têm objeto, tá bom? Só que ele pediu para você alterar essa transitividade. Ó. Ele pediu para que você colocasse para que eles funcionassem como verbos transitivos diretos. Então, Rodolfo, como é que eu faço isso? Simples, basta você dizer exatamente o que é que cada um, como cada um funciona. Então, olha só, quem bebe, bebe alguma coisa. Então, por exemplo, bebeu. Deixa eu ampliar aqui, porque senão não vai dar para vocês verem. Deixa eu dar um zoom aqui, porque eu sei que tem uma meia dúzia de ceguinho aí. Então, ó, bebeu água, botei dois acentos em água. Bebeu água mineral. Cantou uma cantiga de amor. Dançou uma valsa, por exemplo. Fofuras, atenção aqui. Os verbos, da forma como eles estavam no poema, estavam como verbos intransitivos. Por quê? Porque você não tinha complementação. Tá? Eles representavam uma ideia completa. O que ele pediu para que nós fizéssemos foi que alterasse a transitividade verbal deles. E aí, nesse caso, você faria uso aí de um objeto. Então, quando eu digo assim, bebeu água mineral, eu estou dizendo o que ele bebeu. Então, esse verbo aqui passou a ser um verbo transitivo direto, e isso aqui, obviamente, passou a ser um objeto direto. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção, porque eu sei que ainda tem gente que se confunde nisso aqui. O objeto é aquilo que responde à pergunta do verbo. Então, de uma maneira assim muito radical, vamos dizer assim, de certa forma, se eu quisesse dizer que apenas água é o objeto desse verbo, ou água é o elemento essencial aqui para eu completar o significado dele, deixa eu ver se eu consigo sublinhar isso aqui. Não dá não. Se eu quisesse dizer que apenas água é o objeto do verbo, eu até poderia, porque de fato água já responde à necessidade do verbo de beber o quê? Só que você tem esse mineral, né? Que é essa informação aqui ligada à água. Eu não vou classificar ainda, porque a gente ainda vai ver os termos ligados ao nome, né? Predicativos, adjuntos adnominais, aposto, complementos nominais e tudo mais, tá bom? Então, quando eu digo assim, bebeu água mineral, eu estou classificando, deixa eu refazer, eu estou trazendo uma nova informação o núcleo do objeto aqui, né? Se é que a gente pode chamar assim. Na prova, Rodolfo, quando vai ter prova? Rodolfo, vai ter prova? É assim, a gente está pensando, né? Está vendo aí um jeito de ter prova. Então, tá, tem uma galera balançando a cabeça aí, mas tudo bem. A gente vai fazer o possível, tá? Mas depois a gente discute isso. Na prova, Rodolfo, se eu marcar isso aqui tudo, nos exercícios, nas atividades que você mandar, eu marcar isso aqui tudo como objeto, tá certo? Tá. Tá bom? Isso aqui é um predicativo do objeto, não precisa se preocupar com isso agora, mas é um predicativo do objeto, é uma característica do objeto que a gente considera como fazendo parte, tá? Estritamente falando, talvez a gente pudesse considerar que não faz parte, mas por enquanto a gente vai considerar que faz parte sim, tá ok? Até aqui de boa? Nesse segundo caso aqui, olha, a mesma coisa, né? Eu fiz questão de colocar umas situações um pouquinho mais amplas para vocês pararem para pensar e observar. No caso aqui, ó, cantou uma cantiga de amor. Pelo amor de J. Cristo. Por favor, não me diga que uma é preposição. Uma é artigo indefinido. Uma é artigo, é uma outra classe de palavra que não tem função alguma de conectivo, tá? Uma é um artigo que define a palavra cantiga como sendo um substantivo do gênero feminino e indefinido. Então, quando eu digo assim, cantou uma cantiga de amor, qual cantiga? Qualquer uma, ele cantou alguma, tá? Eu não especifiquei qual delas é. Quem me ajuda a dar essa ideia de inespecificidade é esse uma aqui, tá bom? Não precisa se preocupar com isso agora, que mais uma vez a gente ainda vai ver esses termos ligados ao nome, tá? De amor, mesma coisa, é uma expressão que me ajuda a identificar a cantiga, certo? Mas isso aqui faz tudo parte do objeto. Eu vou dizer de novo, por enquanto a gente considera isso aqui como tudo sendo o objeto. Como a gente ainda não viu essas funções, ainda não dá para quebrar em pedacinhos, a gente considera como fazendo parte do objeto, tá ok? E a última aqui, olha, dançou uma valsa.
Quem dança, dança algo, né, Rodolfo? Não, dançar é um ato que não precisa de complementação. Eu acabei de falar isso para vocês. Quem dança, dança. É um ato, é um movimento do corpo, é uma maneira de se movimentar. Agora, você pode dizer, num contexto como esse aqui, por exemplo, que dançou-se uma valsa, né? Alguém dançou uma valsa. Uma valsa aqui, é o objeto do verbo dançar. Então, nos 3 casos aqui, a gente transformou um verbo que era transitivo indireto, ou desculpa, que era um verbo intransitivo, para um verbo transitivo direto. De boa? Fofinhos, me dê um retorno aí no chat aí se está tudo ok, se estão conseguindo... Tá dando para entender? Tá de boa? Eu não estou aparecendo? Eu estou me vendo aqui. Com dor no pescoço. Mas estou me vendo. Ai. Tá com fome, Kaique? Poxa vida. Que legal. Então, olha só. Estão com saudade das ironias do tio, né? Sarcasmo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, só se alguém fez alguma pergunta aqui. Se alguém falou alguma coisa que presta no chat, né? Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Tá. Certo. Game of Thrones nem é série. Tá bom. Ninguém tá falando nada que preste aqui, então vamos voltar para a aula. Olha só. Então, essa questão dos verbos, fala a transitividade dos verbos na frase. Pronto, nesse caso aqui, girei em Free Fire. Nesse caso aqui, a transitividade é transitiva direta, tá? Para a maneira como a gente fez aqui. Eles estavam verbos intransitivos, sem a complementação, sem necessidade de complementação. E aí, quando a gente colocou os objetos, a gente transformou esses verbos em verbos transitivos diretos, tá bom? Direto por quê? Porque entre o verbo e o objeto, a ligação entre o verbo e o objeto não precisa de preposição. Joia? Respondi aí? Respondi aí, cara. Beleza. Ai, meu Deus, agora eu vou ficar imaginando quem é que gosta do Jiren e quem é que gosta de Free Fire. As duas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Nona questão. Compare os enunciados. Ele comeu minha comida e ele comeu de minha comida. Deixa eu só mexer um pouquinho para cá. Aqui. A diferença de sentido entre os dois enunciados, uma coisa que a essa altura do campeonato vocês têm que ter na cabecinha de vocês aí, tá? Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui porque tô com as costas doendo faz tempo. Uma coisa que vocês têm que ter em mente. Se você altera a maneira como uma frase é escrita, você está alterando o sentido dela. Por menor que seja, mas você está alterando. Vou abrir um parênteses aqui para uma coisa muito importante que a gente tem discutido, que a gente discutiu, né? No tempo que a gente teve aí de laboratório, a gente teve como discutir. Quando você começa a escrever um texto dissertativo, por exemplo, né? A maneira como você começa a escrever seu texto, as palavras iniciais de cada parágrafo, meio que determinam a maneira como esse parágrafo vai ser escrito, né? Porque, por exemplo, você quer falar sobre os problemas que nós temos hoje no Brasil por conta do Covid-19, né, por conta da pandemia. Você pode, por exemplo, fazer uma contextualização histórica, né? E aí, na contextualização histórica, você começa primeiro trazendo ali, falando das pandemias que o mundo já sofreu, né? Então, por exemplo, no início do século XX, o mundo foi pego de surpresa entre a Primeira Guerra Mundial e o problema com a gripe espanhola. Por exemplo, estou bem troncho aqui o que eu estou fazendo, só para vocês entenderem. Você está fazendo uma contextualização histórica. Agora, se você começa a fazer o seu mesmo texto dizendo assim, essa situação de pandemia não é nova para a humanidade, uma vez que no início do século XX passamos por um problema semelhante com a gripe espanhola, diga-se de passagem, somada à Primeira Guerra Mundial. Eu disse praticamente a mesma coisa, não foi? Em termos de informação, só que não foi da mesma forma e você que está ouvindo não vai interpretar da mesma forma. Eu chamei a atenção primeiro
para o problema que a gente vive agora. Depois, no primeiro caso, eu fiz uma referência. No primeiro caso, né, para esse lado. No primeiro caso, eu fiz referência a um contexto histórico, que vai me ajudar a explicar por que o problema da pandemia agora não é novo. Tá? Então, veja só. Entenda que a maneira como você constrói as frases influi sim no sentido delas. Algumas mais, outras menos. Mas tem sim uma diferença entre você dizer comprei um carro novo ou um carro novo foi comprado por mim. Tem diferença, tá bom? Então, olha só. Deixa eu só ver aqui o chat se estão perguntando alguma coisa aqui. Girei em Free Fire, direto e indireto. A diferença. Eu já falei, mas a diferença do direto e indireto é só a questão da preposição, né? Bolo de milho, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Tá. Vamos lá. Então, olha só. Eu estou falando rápido, Milena? Tô? Pois pronto, eu vou tentar simplificar. Então, retomando aqui, o que eu dizia era o seguinte. Quando nós falamos de construção de frases, o que é importante vocês lembrarem? Sim, a maneira como você faz a ordenação desses elementos dentro da construção, sim, tem influência, tá? Algumas mais, outras menos, mas tem sim influência, beleza? Então vamos voltar para cá. Mas, Milena, deixa eu só tirar essa dúvida. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá assim, né? Pronto. Meu medo é só essa questão da qualidade do áudio, tá? Então vamos voltar. Então, em relação às frases aqui, tem diferença de sentido? Ele comeu minha comida e ele comeu de minha comida? Tem. Se você observar a primeira frase, ele comeu minha comida, era assim. Minha comida estava aqui, eu saí para pegar um copo d'água, eu voltei, o prato estava vazio. Beleza? Ele comeu de minha comida, eu tenho pelo menos, assim, o sentido dentro desse contexto, o mais simples de se compreender é, eu estava aqui comendo, e aqui chegou o bonitão e deu uma garfada no meu prato. Certo? Tem diferença de sentido, não tem? Entre comer toda a comida e comer parte da comida, ou comer um pouco da comida. Então, a maneira como as duas frases aqui foi construída, a única diferença que nós temos é essa preposição de. Estão vendo aí? Rodolfo, mas o verbo comer é um verbo transitivo, né? Direto. Quem come, come algo, realmente. Só que da maneira como ele foi construído aqui, ele mudou um pouquinho, né? Tem uma preposição aqui, mas a gente chega já nesse ponto. Então, em relação à predicação dos verbos, né? Eles são de que tipo? Primeiro, vamos entender isso aqui. Predicação. Os predicados do verbo, né? Os predicados, primeiro, são predicados verbais, porque o verbo é nocional, o verbo indicação, o verbo é nocional, então o predicado é verbal, tem como núcleo um verbo. Em relação à predicação, ou seja, a complementação dos verbos, comeu minha comida. É objeto direto. Não tem preposição aqui, não é assim? Ele comeu de minha comida, continua sendo objeto direto, que a gente vai já entrar nesse caso aqui. Ó. Então, a predicação do verbo é verbo transitivo direto. Tá certo? A resposta da letra B aqui, ó, verbo transitivo direto. Essa é a predicação do verbo. A natureza dele é de verbo transitivo direto. Joia? A classificação sintática. Uma coisa que eu falei nas aulas, e eu vou reforçar. Quem determina o tipo de objeto é o verbo. Então, se o verbo é transitivo direto, ele precisa de objetos diretos. Se ele é verbo transitivo indireto, ele precisa de objetos indiretos. Se ele é verbo bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto, ele precisa de dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto, ok? Se a gente classificou o verbo, a predicação do verbo aqui, quanto a classificação de predicado do verbo, a predicação do verbo, a gente chamou ele de verbo transitivo direto, significa dizer que necessariamente o objeto que ele vai, com o qual ele vai coadunar, com o qual ele vai se juntar, é um objeto direto. Mas, Rodolfo, tu falou agora há pouco que esse de aqui é uma preposição e que no caso de o verbo estar ligado ao objeto por meio de uma preposição, significa dizer que ele é verbo transitivo indireto. Sim, realmente eu disse. Só que nós temos uma exceção aqui, que é esse caso dos objetos diretos preposicionados. Tá? Quando é que você tem... Desculpa, deixa eu tirar o zoom aqui, só para a gente ver fazer a leitura do conceito aqui. Quando é que você tem um objeto direto preposicionado? Olha aqui, ó. Cadê? O objeto direto caracteriza-se por acompanhar um verbo cuja regência não existe preposição. O objeto indireto, por sua vez, apresenta essa preposição obrigatória. No caso... Cadê, meu Deus?
Ah, não foi aqui que eu li, não. No caso do objeto... Não tem nada não, eu falo de cabeça. No caso dos objetos diretos preposicionados, a preposição aparece ali entre o verbo e o objeto, não para fazer a ligação, mas para reforçar a semântica, para reforçar um aspecto da semântica do verbo. Então, quando você tem os chamados objetos diretos preposicionados, você está fazendo uso de um tipo de objeto que é direto, tem uma preposição, mas essa preposição tem como princípio ou tem como função ajudar no reforço, na construção de um sentido específico. Tá bom? A gente vai ver os exemplos já já e eu digo isso aí para vocês. Tem mais alguém aqui? Sim, tá certo. Então vamos lá. Até aqui, até onde eu falei aqui, tá de boa? Tá tranquilo? Favorável? Bela deu uma... O que foi, Bela, que tu fez essa careta? Tá dando para entender? Estão conseguindo compreender? Posso continuar? Se tiver dúvida, pergunta, né? Vamos aproveitar que a gente está aqui, tem como interagir e a gente vai tentando reconstruir aí. Diz, Kaique. Zé Cerâmica é triste. Kaique, pode não, cara. Porque assim, depois eu vou mostrar pra sua mãe esse vídeo lá no YouTube, tu pedindo pra ir no banheiro. E aí eu já tô tirando um print aqui da tela, tá ligado? Deu ruim. Então vamos lá. Rodolfo, tá me escutando? Tô ouvindo, pode falar. Tu tá disponibilizando os slides? Ou não Fofa, é por slide? o slide que eu tenho é aquele que eu usei Na aula na passada? aula da segunda-feira. Eu mandei ele no sala de aula, eu mandei ele no grupo lá para os meninos repassarem para vocês. Acredito que Thaís e Lívia devem ter passado. E eu estou usando aqui só o material. Não sei se tu tá com a apostila aí, eu estou com a apostila aberta na página 21. Vou passar. Ei, me dá aí o código para eu entrar pelo computador? Eita, agora deixa eu ver se eu consigo o código aqui. Peraí, viu? Olha aí, eu queria entrar pelo notebook. Fica melhor para eu acompanhar. Certo. Eu vou lançar ele aqui no... Vou mandar o link todo aqui, peraí. Vou mandar no chat aí, olha aí, viu? Tá. Aí. Direto e Aparece indireto o quê? Hã? Foi? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, Bela. Peraí, deixa eu ver a tua pergunta aqui que eu não entendi. Não aparece o coisa, não. Se você entrar no sala de aula, ou se você entrar no computador lá pelo sala de aula, basta você colocar essa parte que está depois do .com/ aí, que é MJ. Ah, tá, tô vendo. Você coloca só essa parte aí que ele já entra. Entendeu? Vou entrar. Vai. Tá. Então, Bela, é o seguinte, essa questão do verbo transitivo direto e indireto. Deixa eu dar um exemplo aqui que acho que vai ficar mais claro para você. Só um minuto, viu? Deixa eu pegar alguma coisa aqui que dê para apagar. Pronto, só isso aqui, só para mostrar para vocês. Ó, vou escrever 3 frases aqui para você entender, tá? Então, a primeira delas com o verbo intransitivo. Jonas morreu de Covid-19. Eu sei que é tenebroso, mas é o exemplo que me veio à cabeça, tá? Preste atenção. A ideia de morrer é uma ideia completa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem morre, morre. Você não precisa explicar o que é a ação de morrer, certo? Esse verbo aqui, eu vou colocar entre parênteses, porque minhas habilidades de mexer no PDF não são grandes o suficiente para eu colocar embaixo ou em cima com letra pequenininha. É um verbo transitivo. Opa, eu coloquei errado. É um verbo intransitivo. Por que verbo intransitivo, Bela? Porque ele não precisa de complemento. Rodolfo, o que isso quer dizer? Que se eu fizer isso aqui, ó, não faz falta, concorda? Você sabe que Jonas morreu no final, era o que você precisava saber, tá bom? Essa informação que está aqui é uma informação adicional. Você coloca, ajuda na compreensão, mas não precisava estar lá, beleza? Quando você tem um verbo transitivo direto, é diferente, ou um verbo transitivo indireto, né? Quando o verbo é transitivo, é diferente. Por quê? Porque se eu disser apenas que Isabelle comeu,
Eu não disse nada no final das contas. Sabe por quê? Porque o verbo comer precisa trazer para você o que foi comido por Isabel. Então, o verbo comer exige que você complete o sentido dele. Então, quando eu digo assim, Isabelle comeu um bolo inteiro, da grife do bolo, propaganda aí de graça, não vou fazer não, da confeitaria, quando você constrói uma frase como essa, e você traz aqui o que foi que Isabelle comeu, Rodolfo, me adiciona aí que eu consegui entrar. você tem que pedir primeiro. Eu pedi já. Tá Não pedindo pra participar. Não apareceu não. Apareceu ainda não? Tá pedindo aqui. Tenta aí de novo. Então, olha só. Isabelle comeu um bolo. Eu acho que você tem que sair primeiro desse que tu tá. Pronto, entrou aqui. É porque tu entrou como Camila, né? Pronto, vou sair aqui. Pronto, aí tu fecha o áudio, por favor. Pronto, manda um beijo pra Camila aí, que eu tô morrendo de saudade dela também. Então, olha só. Voltando aqui ao que eu dizia. Isabelle comeu um bolo inteiro da confeitaria. Se eu não disser o que foi que você comeu, Bela, aqui, ó, se eu tirar essa parte aqui, percebe como o sentido fica prejudicado? Isabelle comeu o inteiro da confeitaria. Sim, mas comeu o quê? Eu preciso colocar essa informação, senão você não consegue compreender a semântica da frase. Não existe semântica porque ela tem problemas de sintaxe, tá bom? Então, Isabelle comeu um bolo inteiro. Aqui você tem o verbo e você tem o objeto. Nesse caso, o verbo é de que tipo? É um verbo transitivo direto porque ele não precisa de preposição. Mas, Rodolfo, e esse um aqui? Esse um é artigo, tá bom? Ele está ali só para fazer a ponte entre o verbo e o objeto. Joia? E para finalizar aqui, ó, o verbo transitivo direto. Professoras, peço que fechem aí, por favor, o microfone. Deixa eu fechar o microfone dela aqui, só um minuto. Pronto, acho que deu certo. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, olha, verbo intransitivo sem complemento, verbo transitivo direto com complemento sem preposição. E aí o último caso aqui, Bela. Jeová conversou com Pedro, por exemplo. Preste atenção. Quem conversa, conversa com alguém. Se eu dissesse apenas que Jeová conversou, eu não tinha semântica, eu não tinha uma construção de semântica completa dentro da minha frase. Faltava a complementação do verbo. Com Pedro é o objeto desse verbo, é com quem a conversa aconteceu. Então, nesse caso aqui, esse verbo também é transitivo, só que nesse caso ele é indireto, porque ou você coloca essa preposição aqui, ó, com, olha como fica estranho sem ela. Jeová conversou Pedro. Quer dizer, Pedro é um assunto? Não faz sentido, concorda? Então, precisa da preposição, por isso que é verbo transitivo indireto. Belinha e aos demais aí que perguntaram. Deu para compreender? Me deem o feedback aí no... Deu sim. Deu para compreender? Uhum. Bela, deu para compreender? Ficou mais claro agora? Pronto, beleza. Então, ó, só para a gente finalizar aqui, né? Deixa eu ver onde foi que eu parei. Sim. Então, ó, esse caso aqui. Às vezes é importante, né, no caso dos objetos diretos preposicionados, que é o caso desse exemplo aqui, né, ó, é um objeto direto preposicionado, às vezes é bom você colocar essa preposição para te ajudar na compreensão. Porque olha esse exemplo aqui, ó. Sobre o período simples, ama o pai e o filho, responda as questões propostas. É possível saber qual sujeito dessa oração absoluta? Não. Rodolfo, primeiro, vai devagar aí. O que é uma oração absoluta? É uma oração que só tem, ou é um período que só tem um verbo, né? Então, ama é o único verbo dessa frase, é uma oração absoluta, uma oração, um período simples, só tem uma oração. E nessa construção aqui, você não consegue dizer exatamente quem ama quem. Rodolfo, dá. É o pai que ama o filho. Só que olha aqui como não fica nada diferente. Deixa eu mudar aqui, só um minuto, viu?
Eu poderia pegar essa mesma frase fazendo só uma inversão de ordem, ou seja, de mudando os elementos de posição. Cuidado, eu estou mudando a ordem, eu não estou mudando a sintaxe, eu não estou alterando função sintática. Se eu fizesse assim, ó, o pai ama o filho, eu não mudei nada aí nessa frase, concorda? Em termos do que faz parte, do que constitui ela em termos de elementos de morfologia, as palavras em si, concordam? Eu tanto poderia dizer assim, como eu poderia dizer assim, ó, o filho ama o pai. Foi lá para baixo, eu vou puxar aqui só para vocês verem. Quem ama quem? Aí você vai dizer, Rodolfo, os dois se amam. Mais ou menos, né? Tem pai que não ama tanto o filho assim, não, e vice-versa. Do ponto de vista semântico, Rodolfo, o que é que está acontecendo aí? Eu tenho um problema que nós chamamos de ambiguidade. Aí o pessoal que ainda está pilhado aí com o Enem, espero que estejam, né? Lembrando que a gente está em pandemia, mas a concorrência continua nadando abraçadas largas. Então preste atenção. Tem um problema de semântica aí. Você não consegue compreender exatamente que informação está sendo passada. Você não sabe se quem ama é o pai ou se quem ama é o filho. Os dois podem se amar? Pode sim, com certeza. Mas não é o que eu estou construindo na frase. Porque se eu quisesse fazer isso, eu poderia ter dito assim, ó, os pais, pai e filho, amam-se. Construção assim, né? Ou amam um ao outro, né? Que seria melhor. Então, o meu propósito ali naquela construção é tentar eliminar essa ambiguidade. Rodolfo, o que é ambiguidade? Esse problema de interpretação. Eu não sei quem ama quem. Ambiguidade sempre é a dúvida naquilo que é dito. Então, eu estou tentando passar uma informação, mas da maneira como eu passei, eu acabei gerando uma dúvida. Eu não sei se é para eu entender, se o meu interlocutor, eu enquanto interlocutor, né, eu que recebi essa mensagem que foi ambígua, eu não sei se é para eu interpretar isso ou isso aqui. E as duas possibilidades caberiam dentro desse contexto. Então, aqui eu tenho, tanto o pai pode amar o filho, como o filho pode amar o pai. Pode amar o pai, da maneira que está escrita aqui. Então, é possível saber qual é o sujeito dessa oração absoluta? Não, porque a construção, a inversão de ordem permite que eu transforme qualquer um deles em sujeito, tá? Então não dá para saber quem é. Sem alterar a ordem dos termos, reescreva a oração evidenciando que o pai é o sujeito da oração. Então eu poderia dizer assim, ó, o pai ama ao filho. Aí aqui eu eliminei a ambiguidade, sabe por quê? Porque ó, quem ama, ama alguém, não é isso? Ama o filho. Essa preposição que eu coloquei aqui, ó, foi para me ajudar a identificar quem é o objeto direto nessa frase que era ambíguo. Então, ao filho ama o pai. Se eu inverter a ordem, eu ainda consigo saber quem é o objeto, percebe? A mesma coisa para cá, né? Agora, se eu quero dizer que o filho é quem ama alguém, então o filho ama ao pai. E aí, se eu tentar inverter a ordem, ao pai ama o filho. Mesma coisa, eu conseguiria passar a mesma informação. Tá bom? Então, essa preposição que aparece aqui, que é essa chamada preposição de um objeto direto, ela é muito mais por uma questão de semântica, ou seja, para te ajudar a compreender uma determinada construção, do que necessariamente uma necessidade sintática, ou seja, nos objetos indiretos, ou você coloca a preposição ou você não tem objeto, tá bom? Nesse caso aqui, a preposição que eu estou colocando é para simplificar, para facilitar a minha compreensão da construção. Beleza? Fofos, me digam aí como assim estão fazendo atividade, Vitória? Está sendo passada, Vitória. Então, olha só, me deem aí um retorno, o que é que vocês estão achando, se deu para compreender esse conteúdo que a gente trabalhou aqui, se está questão de áudio, retorno, eu vou lembrar dessa piada aí, viu, Kaique? Se está dando para entender, está dando para compreender aí a questão da imagem, do som, do slide, principalmente no caso do PDF que eu estava abrindo ali, está dando para ver tudo. Está de boa agora? Beleza. Pois, fofos, assim, a gente vai encerrar por aqui. Como eu disse, eu não ia me estender muito hoje, né? A gente já discutiu bastante coisa, deu para tirar essas dúvidas. Ainda bem, eu estava angustiado com essas aulas também. Eu confesso que sem esse retorno de vocês, eu garanto que a gente fica muito mais angustiado que vocês, porque a gente não consegue saber quem está entendendo e quem não está, né? Vocês ficam meio aí que ao Deus dará. A aula está sendo gravada, como eu disse, eu vou subir ela, não sei se hoje exatamente, né? Mas assim que der tempo, eu vou
fazer o possível para subir essas aulas, colocar lá no YouTube, que aí vocês podem procurar depois. E aí, como eu disse, né, à medida que a gente perceber que dá certo, que dá para fazer assim, a gente vai vendo com os outros professores para fazer também, beleza? Recreio, realmente recreio, porque eu estou aqui sentado nessa cadeirinha aqui desde as 3 da manhã. Vou ali tomar um caldo. Fofos, beijinho, tchau, tchau. Se cuidem, não saiam de casa, não sejam idiotas. Lembre de usar máscara. Tio tá com saudade. Até mais. Beijão.